Como superar frustrações? Bom, como é que nós começamos um ano falando em frustrações? Nós precisamos tratar deste assunto, porque, quem sabe, há pessoas entre nós, e com certeza há, e também nos assistindo pela internet, pessoas que vão ouvir este CD, que se encontram, talvez, neste momento da vida, frustradas. Pessoas que fizeram planos, fizeram projetos, e por algum motivo se frustraram. Estas coisas não se manifestaram, não aconteceram. Quem sabe alguém vem frustrado de 2008 e começa 2009 carregando um peso muito grande de uma frustração. Deus quer que você supere este sentimento de frustração, porque você precisa se abrir para um crescimento sobremaneira que vai acontecer em sua vida, a realização de sonhos que estão previstos para 2009, e você não pode impedir a sua felicidade. Como superar frustrações? É o tema desta noite, que nós iniciamos com a palavra de Isaías, capítulo 57, versículos 14 e 15. Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o Senhor, olha como ele é chamado, assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. O que é que ele diz? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, dos frustrados, dos que estão caídos. Deus está aqui nesta noite para vivificar corações, para vivificar espíritos abatidos. E você vai sair daqui hoje com superações na sua vida, principalmente com superações de frustrações. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos, fale com o Pai nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, nós estamos aqui, Senhor, por Ti. Sabemos que a Tua soberania nos trouxe a esta casa e o Teu cuidado nos guardou para que nós hoje ouvíssemos a Tua voz que vem nos ensinar como superar as frustrações, como superar esses sentimentos, ó Deus, de mágoas, esses sentimentos de decepções, por aquilo que esperamos e não veio, por aquilo que ficamos numa expectativa e não aconteceu, por aquela pessoa que nos frustrou, que nos decepcionou, por aquela circunstância que impediu uma realização de um sonho. Deus, eu sei que Tu tens hoje superação para o Teu povo, Senhor. Tu tens hoje, Jesus, a cura de corações abatidos aqui, Senhor, de espíritos desanimados. E Tu vais levantar hoje, Senhor, o contrito, o abatido, o frustrado. O Senhor vai colocar de pé, ó Deus, para receber aquilo que não pode ser impedido, Senhor, que vem da Tua mão, Senhor. A Tua vontade há de se manifestar na vida deste povo que crê. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. Nós agora, Senhor, nos abrimos, Pai, para receber a Tua palavra e também o tratamento que esta palavra fará em nossos corações. Em nome de Jesus, superaremos toda e qualquer frustração hoje, para a glória de Deus. E a igreja que crê desta forma, diga amém e amém. Diga glória a Deus. Diga: eu recebo superação neste dia. Glória a Deus. Aleluia.
Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pedras que vivem, filhos do reino, sacerdotes reais, ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, o Espírito que dá vida, dispenseiros dos mistérios de Deus, aqueles que são chamados de herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, justificados no sangue do Cordeiro, lavados, regenerados, aqueles que foram feitos templos do Espírito Santo, santuários do Deus vivo, mais que vencedores. Eu começo por classificar a frustração como um sentimento, ou um dos sentimentos mais desanimadores que o ser humano pode experimentar. Você um dia, ou quizás está hoje, experimentando ou experimentou a frustração? Será que alguém aqui já sentiu uma frustração? Já passou por momentos, por situações ou por fases da vida em que a pessoa foi frustrada? Eu creio particularmente que a frustração tem um efeito paralisante. Ela para a vida da pessoa, ela estagna, ela paralisa. Frustração, normalmente, faz a pessoa se sentir fracassada, faz a pessoa se sentir derrotada. A frustração faz a pessoa se sentir completamente infeliz. E o que fazer diante de um drama destes? Como superar as situações que falharam nos resultados? Como superar as frustrações que nós tivemos no ano de 2008? Como superar este sentimento que paralisa, que nos faz sentir-nos infelizes? Frustrações geram indivíduos insatisfeitos. Frustrações geram indivíduos amargurados, depressivos, às vezes até invejosos, porque como ele se frustra, ele passa a colocar o foco na vida de outra pessoa, e às vezes se torna um cobiçoso, um invejoso. Ora, por quê? A frustração gera indivíduos insatisfeitos, depressivos, amargurados, às vezes invejosos. Pelo fato de a pessoa ter se enganado nas suas expectativas. O frustrado é um enganado nas expectativas. Ele esperava algo que não ocorreu, ele foi enganado naquela expectativa. Isso é frustração. Todos nós passamos por frustração na vida. De uma ou outra forma, num determinado momento ou outro, todo ser humano passa por frustrações. E os filhos de Deus também passam por frustrações. Seja na área profissional, seja na área conjugal, na vida afetiva, na vida financeira, na vida familiar, pessoal, com amigos, frustração com irmãos da fé. Todos nós passamos. Porque as coisas não acontecem sempre 100% como nós idealizamos. Não é verdade? Nem sempre tudo acontece 100% como nós idealizamos. Mas a verdade, amados, é que muitos não sabem lidar com as situações que saem do esperado. Este é um ponto importante. Situações saem do esperado. Agora, como lidar com essas situações? Há muita gente que não sabe lidar com a frustração. Por exemplo, quando uma dona de casa faz um bolo, e aqui há tantas mulheres prestimosas, prendadas, né? Cheia de atributos maravilhosos, culinários inclusive, um bolo que não cresceu. Olha, um bolo que não cresceu, não classifica a dona de casa como uma fracassada. É ou não é verdade? Olha, eu já fiz bolos que não cresceram. Você também, pastor Bill? Está dizendo que sim aqui, hoje de manhã, esta semana. Alguém já fez um bolo, uma senhora, que não cresceu? Geral.
Agora, esse fato, você faz aquele bolo, você coloca, não é, diaconisa Cris, todos os ingredientes, você coloca ali o seu amor, às vezes tudo do bom e do melhor, você tem uma expectativa, quando você abre o forno, você se frustra, não é verdade? Foi uma expectativa que não teve um bom resultado. Agora, isso não faz de você uma pessoa fracassada. Eu não sou uma fracassada, você é? Não. Alguma dona de casa aqui é uma dona de casa fracassada? Não, absolutamente. Então, quando nós falamos de frustração, nós entramos nessa área da dificuldade do ser humano de lidar, às vezes, com pequenos contratempos. A pessoa, quando tem um contratempo e não sabe lidar com ele, a pessoa, quando tem um fracasso numa determinada área, num determinado momento da vida, e não sabe lidar com aquele fracasso, a pessoa se rotula de fracassada. E ela desanima, ela fica paralisada, ela se sente infeliz, amargurada, fica às vezes agressiva, é uma pessoa insatisfeita, por causa da dificuldade de lidar com as situações frustrantes da vida. Então, nós vamos ver uma pessoa, um personagem bíblico, que passou por isso, numa fase importantíssima da sua vida, aliás, marcante da sua vida. Isto aconteceu com um irmão nosso chamado Moisés. Olha que eu estou falando do libertador do povo hebreu do Egito. Então, não é o fracasso, um sentimento, não é uma qualidade, não é alguma coisa suscetível apenas de um ou outro. Nós todos podemos passar por situações de frustrações. E todos nós precisamos aprender a passar por elas e a superá-las. Porque Moisés passou por uma situação terrível e ele não sabia muito bem lidar com a expectativa de ser mal sucedido ou bem sucedido por causa do seu temperamento. O seu temperamento depressivo, um temperamento de angústia, um temperamento melancólico, um temperamento, sabe, enrustido, né, fechado, dificultava ainda mais que ele lidasse bem com essa questão da frustração. Quando Deus escolheu Moisés para resgatar o povo hebreu do Egito, Moisés teve muito medo de se frustrar, de não acontecer 100% como ele esperava que fosse. E por antecipação, Moisés já imaginou como seria terrível na vida dele se ele se frustrasse, se ele fracassasse na sua missão. E se não fosse Deus a encorajá-lo, se não fosse Deus a encorajá-lo a arriscar, Moisés teria ficado paralisado. Talvez você tenha vindo aqui hoje exatamente para ser encorajado por Deus neste dia, para que você não fique paralisado com os seus medos, com as suas frustrações, com as suas decepções, impedido de receber o melhor que está por vir à sua vida. Por antecipação, Moisés imaginou que seria muito terrível na vida dele se ele fracassasse. Então, prevendo possíveis frustrações diante daquela desafiante missão que Deus lhe tinha dado, Moisés teve medo. Toda situação nova, igreja, nos amedronta. Tudo que nós não sabemos, tudo que nós desconhecemos, de alguma forma nos dá medo. Mesmo que Deus fale alguma coisa sobre o nosso futuro, às vezes, só de não entender bem como será, de não saber os detalhes, às vezes, pessoas ficam amedrontadas, pessoas ficam ansiosas demais. Isto ocorre conosco. Isto ocorre no início de um novo ano, quando nós temos coisas para acontecer, coisas para fazer, nós temos atitudes a tomar, nós temos decisões para tomar, coisas para resolver na vida. Tem muita coisa em jogo, tem muita coisa para acontecer.
então às vezes nós ficamos também diante dos desafios com muito medo. E nós começamos às vezes a ter medo de nos frustrar, porque por antecipação nós começamos a imaginar: e se nós falharmos? E se não der certo? E se não vingar? Nós começamos a prever frustrações. De repente, se tudo não acontecer 100% do jeito que imaginamos, e quando nós começamos a prever frustrações, nós pioramos a situação, e nós pioramos o nosso desempenho. Então, toda a previsão de uma frustração só te limita, só te bloqueia, só te atrapalha. Portanto, não tenha medo do futuro. Não tenha medo de 2009. Não tenha medo do mês que vem. Não tenha medo da semana que vem. Não tenha medo de se frustrar. Amém? Então nós vamos ver. Olha que experiência incrível. Eu consegui aqui, estudando este personagem nesta situação, Moisés, eu consegui ver muitos irmãos que eu conheço muito bem. Eu consegui ver, Rogério, pessoas do nosso ministério, pessoas da igreja. Em Êxodo 3, versículo 2, nós vamos ler apenas alguns versículos, 2, 10, 11 e 13. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O que Deus disse naquele local onde já havia algo sobrenatural? Então Moisés estava diante do sobrenatural de Deus. Ele sabia que ele não estava ouvindo qualquer pessoa, que era Deus, o Todo-Poderoso, que estava ali. Ele estava presente, ele já apareceu com sinais, com prodígios, com maravilhas. E Jesus, ali, Deus, nós conhecemos no Antigo Testamento várias manifestações de Deus. Ele vem e diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus. Amados, Moisés está diante de Deus. Deus já se apresenta com um prodígio, com um sobrenatural. Ele via um mato que pegava fogo e não queimava. Deus fala audivelmente com Moisés. E Moisés, pelo seu temperamento, diz a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha, Deus não perguntou quem ele era. Deus apareceu, falou com ele, deu um sinal de sobrenatural, não é? De algo tremendo. Deus disse: vai acontecer isso, você vai fazer isso. E Moisés nem prestou muita atenção em tudo isso. Ele disse: mas quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Veja, o que se passa aqui? Moisés começou a prever uma possível frustração. Pastor Ricardo, ele começou a pensar: mas e se eu for lá, como é que eu vou fazer isso? E se as pessoas não acreditarem? E se eu falhar? E se não der nada certo? E se eles não souberem quem falou comigo? Como é que eu vou dizer quem foi que falou? Como é que eu vou explicar o que eu vi? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Ele estava prevendo uma frustração. Ele estava com medo do novo. Diz o versículo 14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então, só em imaginar que poderia passar por uma situação frustrante, a autoestima de Moisés ficou abalada. E ele disse assim: quem sou eu? Imagina, como eu? A insegurança tomou conta dele. Aquele desespero de que ele poderia falhar, de que algo poderia não acontecer do jeito que Deus tinha dito, começou a tomar conta dele. E em Êxodo 4, versículo 1, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Olha que pessimista.
O homem aparece num lugar e vê Deus, vê o sobrenatural, vê sinais, prodígios do Senhor. Deus fala audivelmente, Deus fala qual é a missão dele. Ele choraminga e diz, mas como é que vai ser? Não sei o que, diz, eu sou o que sou, eu sou, te enviou. E sabe o que ele diz? Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Eles vão dizer, ele não tinha ido ainda, mas não sabia de nada. Vão dizer o quê? O Senhor não te apareceu. Olha que pessimismo, olha que medo de se frustrar, que medo de fracassar. Amados, as dúvidas envenenaram o coração daquele líder. Dúvidas envenenam o coração, envenenam os pensamentos. E Moisés começou a dar 1000 desculpas a Deus. Ele começou a esperar o pior. Ele começou a pensar negativo. Ele começou a contrariar a sua fé. E é aí que começa um trabalho muito profundo de Deus para com Moisés. Que é exatamente o que Deus quer fazer com muitos que estão aqui hoje, esta noite. Deus quer fazer um trabalho muito profundo com você que está com medo, você que está com medo de fracassar, você que não quer mais se frustrar na vida, você que apesar de Deus lhe ter prometido coisas, de Deus lhe ter já lhe dado sinais, você ainda está vacilante, você ainda está atemorizado, porque os seus olhos viram coisas que fugiram à sua expectativa. Então, amado, Deus hoje vai fazer um trabalho muito profundo no seu coração e na sua mente. Porque para crescer sobremaneira, conforme Deus prometeu para este ano, é preciso superar frustrações. Todos vamos dizer isso. Diga, é preciso superar frustrações. Diga, para crescer, é preciso superar frustrações. E Deus começou a ajudar Moisés a combater o negativismo, a combater os pensamentos de fracasso. Há pessoas aqui hoje que precisam deste combate nos pensamentos de fracasso. Precisam deste combate no seu negativismo, no seu pessimismo. Em Êxodo 4, 8 e 9, olha só, amados. Se eles te não crerem, agora Deus responde, porque eles dizem, mas não vão acreditar. Ó céus, ó azar, ó vida, ó Senhor, não vai dar certo. Esse ano não vou crescer. Já não deu no passado. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do... O que Deus estava dizendo para ele? Eu vou te dar um sinal. Se eles não acreditarem, como você está dizendo, na evidência do primeiro, eles vão crer no segundo. Então, veja Deus aqui lhe animando. Olha só o próximo. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Deus estava lhe animando. Deus estava dizendo que sinais seriam realizados por intermédio dele. Mais que uma vez. Deus já lhe deu sinais na vida, amados, da provisão, do socorro, mais do que uma vez. Por que você está com medo do que vem pela frente? Deus lhe dará quantos sinais forem necessários para que você acredite que aquilo que Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir. Não tenha medo. Agora, olha só, Deus falou, vou te dar um sinal. Se o primeiro sinal eles não acreditam, vou te dar um segundo sinal. Se o segundo sinal, você vai pegar água, vai virar água na terra seca e vai virar sangue. Olha que tremendo, né? Era para ele ficar quietinho e dizer o quê? Tô indo, Senhor, já fui. Mas olha esse melancólico no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Porque ele estava dizendo, não mudou nada. O Senhor está falando aí, mas não mudou nada.
pois sou pesado de boca e pesado de língua. Que é isto aqui, bispa? Veja que o pessimismo afeta a autoestima. Agora ele começou a dizer que ele era uma pessoa incapaz, que ele não era uma pessoa com suficiência para fazer aquilo, que ele era pesado, que ele era difícil de falar. Agora ele começou a ter a sua autoestima totalmente afetada. E o trabalho profundo de Deus continua. Eu acho tremendo que Deus não desiste de você, não desiste de você, não desiste de você, não desiste de você. Quando Deus tem um plano para a sua vida, Ele vai com você até o fim, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E hoje Ele está aqui, sabe, encorajando frustrados, fazendo com que esses frustrados superem estas frustrações. E Deus continua ali, profundamente, trabalhando com Moisés. Então, vamos colocar aí, por favor, versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Tá bom ou não? Que Deus maravilhoso, que Deus encorajador, que Deus conselheiro, que Deus firme, que Deus seguro, que Deus, que respaldo que Moisés tinha, amados, neste Deus. Vai, eu vou te ensinar o que você vai falar, vou pôr a palavra na tua boca, vai, eu serei contigo, eu te ensinarei o que hás de falar, eu vou falar o que você tem que fazer. Deus todo culto fala isso conosco. Vai, eu sou contigo, não tenha medo, eu vou te ensinar. Se a porta fechar aqui, eu vou dar um sinal, eu vou te usar, eu vou trazer pessoas, vou te dar força. Deus está falando. Nem assim o medroso se atira, sabia disso? Nem assim, amados, Moisés se atira. Veja o que ele diz no versículo 13. Ele, porém, respondeu. Olha este diálogo, que tristeza, que dureza. Ah, Senhor. Às vezes eu conheço irmãos que nós, né, bispo, falamos assim: amado, você é vitorioso, Deus disse. Ah, bispa. Ai, bispo, mas é que no meu caso, amados, nós estamos aqui falando por Deus a sua vida, todo culto trazendo um recado do trono da graça de Deus, lhe encorajando, lhe estimulando, lhe ensinando, lhe consolando, lhe colocando de pé. E tem gente que continua: ah, Deus, ah, bispo, ah, bispa. Assim estava Moisés: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Olha a insanidade, envia o que hás de enviar. Mas quem ele havia de enviar? Já estava determinado que seria quem? Moisés. Olha como a pessoa começa a ficar um pouco travadinha também, né? Fica... Olha só. Envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Menos a mim. É que Deus amava mesmo Moisés, viu, amados? Que trabalho Moisés deu a Deus. Eu conheço uns irmãozinhos exatamente assim. Dão um trabalhão lá no céu. Que trabalho dão ao Senhor por causa do pessimismo, da baixa autoestima, do medo, de não saber lidar com frustrações. Versículo 14. Então, agora, olha o que acontece. Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Ele ficou bravo, viu? E disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Quer dizer, Deus se irritou, Deus se irou com o pessimismo de Moisés. Por que, bispa? Porque Deus não quer pessimista em sua obra. Deus não quer medrosos em sua obra. Deus já lhe capacitou, Deus está na sua vida. O que está na sua vida é maior do que aquele que está nesse mundo. Onde está? Onde está o poder de Deus? A autoridade de Jesus Cristo? Não cabe pessimista na obra de Deus. Deus não quer que duvidem da sua palavra. Deus, quando Deus fala, não pode dizer: mas será, mas no meu caso. Não tem mais nem menos, amado. Se Deus diz, Deus cumpre. E quando Deus fala, o filho crê. Ou você não é filho? Ele diz: as minhas ovelhas
ouvem a minha voz. Se você ouve, você tem que acreditar. Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, pare de acreditar no fracasso e acredite na vitória, Moisés. Eu estou com você. Eu estou falando o que vai ser. Moisés, pare de esperar o pior. Espere o melhor e você vai ver o melhor acontecer. Amado, 2009 está vindo com o melhor de Deus. Pare de esperar o pior. Comece a esperar o melhor e o melhor vai acontecer. Êxodo 4, 30 e 31. Olha o que aconteceu. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Se Moisés continuasse alimentando aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, tudo iria por água abaixo, amados. Se Deus não insistisse com ele, não trabalhasse com Moisés e levasse aquele homem para a missão, amados, o que seria do plano? Por isso é que eu estou dizendo, esta é a dificuldade do ser humano. As pessoas acreditam mais no fracasso que na vitória. As pessoas acreditam mais na sua incapacidade do que em Deus. Principalmente quem já passou por uma frustração e não sabe como superá-la. Amado, você só consegue o melhor se você esperar o melhor. Você quer o melhor de Deus neste ano? Então abra-se para o melhor e espere o melhor todos os dias. Depois de todo aquele trabalho de Deus para com Moisés, convencendo Moisés, mudando os pensamentos dele, falando com ele, então vieram os grandes resultados. Deu tudo certo. Irmãos, se Deus está lhe falando e trabalhando na sua vida, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, amado. Creia, acredite, abra-se. Deus está hoje lhe animando. Vai dar tudo certo. Você tem uma cabecinha às vezes um pouco atrapalhada, uns sentimentos um pouco confusos. Deus está trabalhando na sua cabecinha. Deus está trabalhando nos seus sentimentos. Ele está lhe encorajando. Ele está lhe dizendo o que é que vai acontecer. Vai dar tudo certo. Então, em primeiro lugar, Deus mudou a maneira de pensar de Moisés. Deus o convenceu do êxito que ele teria naquela missão. Deus tem convencido muitos aqui que são vencedores. Muita gente entrou por aquelas portas se vendo um derrotado. E Deus tem lhe mostrado que são vencedores. Lhes mostrado que são vencedores. Diga, eu sou mais que vencedor. Então, além de Deus mudar a maneira de pensar de Moisés, em segundo lugar, Deus mostrou os resultados de quando se acredita nele fielmente, incondicionalmente. Aí há sucesso e há vitória. Agora você começa a entender por que as pessoas se frustram, por que as pessoas ficam paralisadas, por que as pessoas desanimam. Por que as pessoas choram? Por que as pessoas arrancam os cabelos? Por que as pessoas se desesperam, desistem, gemem? Dizem que não são nada. Dizem que são fracassadas. Diante disto que a gente viu aqui com Moisés, você quer um grande conselho de Deus? Quer ou não quer um grande conselho? Então ouça. Se você estiver pensando em fracasso e em frustrações, livre-se desses pensamentos. Sabe por quê? Porque eles tendem a materializar-se. Você tem que adotar o princípio de não acreditar em fracasso. Porque Deus não é Deus de fracassos. Deus é Deus de vitórias. Você tem que se sentir sempre vitorioso e triunfante em meio a qualquer circunstância. Eu sei que alguns estão dizendo: bispa, parece que está tudo desmoronando à minha volta e sobre a minha vida.
Isto é uma circunstância terrível, eu sei, mas no meio dessa circunstância você tem que se sentir sempre vitorioso e triunfante, porque Jesus não muda aquilo que Ele determinou para a sua vida. Circunstâncias passam, a bênção de Deus é eterna. Amado, você é sempre triunfante, você é vitorioso. Vai dar tudo certo. Então não caia na cilada mental e emocional do pessimismo, do medo do fracasso. Irmão, não se entregue a esses pensamentos negativos, pessimistas, de derrota. Isso só lhe prejudica. Não é que só lhe prejudica, não. Também isso irrita a Deus e isso deixa Deus irado. Em Romanos 4,19 fala de um outro exemplo maravilhoso, chamado Abraão. Diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. E sem enfraquecer na fé, embora, quer dizer, tinha uma circunstância contrária. Estava tudo errado pelos olhos da carne, pelo que era palpável, concreto. Mas Abraão, sem enfraquecer na fé, embora estivesse vivendo numa circunstância totalmente adversa. Então, embora não tenha acontecido o que você esperava, você não é um fracassado. Você é amado de Deus e Deus tem um plano. E esse plano vai se cumprir. Ele não é feito de fracassos. Ele é feito de vitórias. Os fracassos, amados, estão ligados a muitos erros nossos, não aos erros de Deus. Então preste atenção. Ainda que os erros sejam nossos, o Senhor está hoje lhe ensinando a superar as frustrações, a superar os fracassos, para que você aprenda com Deus a fazer as coisas à maneira de Deus. Não é porque você não teve uma expectativa cumprida bem daquilo que você esperava que você se tornou um fracassado. Deus lhe deu uma posição em Cristo Jesus que é poderosa. A sua posição é poderosa. Diz que Abraão, sem enfraquecer na fé, comece a se sentir triunfante, comece a se sentir vitorioso, sem enfraquecer na fé. Não deixe a fraqueza tomar conta de você. Não se deixe abater pelas circunstâncias. Pense na vitória. Glorifique a Deus já pela vitória. Glorifique a Deus já pela vitória. Glorifique principalmente quando o desânimo bater. Comece a glorificar a Deus. Os desanimados têm uma lição: glorificar a Deus para não enfraquecer na fé. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. A vitória virá. Eu vou superar esta frustração. Glorifique a Deus principalmente se você está desanimado. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dê glória a Deus. Comece a dizer glória a Deus. Quem entrou aqui abatido, comece a dizer glória a Deus. Mesmo que você não saiba como Deus vai reverter a sua situação, glória a Deus. Tu és Deus, tu és Deus. Eu não vou enfraquecer. Quando você dá glória a Deus, você é fortalecido. Abraão descobriu essa lição. Ele dava glória a Deus e não enfraqueceu na fé. Amém? Amado, aparentes frustrações não podem mais paralisar você na vida. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Todos juntos, vamos lá, todos juntos. Tudo posso naquele que me fortalece. De novo, tudo posso naquele que me fortalece. Amado, este versículo aqui é o resumo da sua posição em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Cristo lhe fortalece. Agora, seja fortalecido hoje dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai dar tudo certo.
Glória a Deus. Agora que você já sabe, né, o primeiro aspecto da frustração, vou lhe mostrar o segundo. Na maioria dos casos de frustração, a causa está na própria pessoa. E isso é importante de nós observarmos. Na maioria dos casos, a causa da frustração está na própria pessoa. Em Isaías 54:2 tem uma revelação aqui importante. O Senhor fala e dá uma ordem: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Deus dá uma ordem: alarga, obedece, aumenta o espaço, estica o toldo, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O que Deus diz no meio da ordem? Não o impeças. Não seja você o causador das suas próprias frustrações. Não coopere para o seu mau êxito. Não seja você o empecilho. É isso que Deus está dizendo. Porque Deus diz isso no meio de uma ordem. E se Ele dá esta ordem é porque Ele está lhe preparando para o que Ele vai fazer chegar à sua vida. Então Ele diz: estica, aumenta, algo vai acontecer, cresce, abre a mente, abre a vida, abre o coração, se abra para o que Deus está falando, se prepara, não impeça. Quer dizer que você pode impedir este processo de se finalizar. Não seja você o empecilho. Nós vamos voltar já aí. Mateus 9:29 diz: então lhes tocou os olhos, dizendo, olha esta expressão: faça-se-vos conforme a vossa fé. O Senhor está colocando nas nossas mãos, amados, algumas decisões. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Quer dizer que conforme a sua fé é que vem o resultado. Então não impeça. A sua fé e as suas atitudes mentais farão da sua vida ou um sucesso ou um fracasso. Se você não exercer a fé com atitudes mentais corretas, você cooperará para o seu mau êxito. Você gerará a própria frustração em sua vida. Por exemplo, se você não semear, como é que você pode querer colher? Eu quero colher, então não o impeça. Semeie. Você está vendo como é que a pessoa, ou as pessoas, às vezes, são as próprias causadoras das suas frustrações? Quando elas impedem. Se você não praticar o amor dentro da sua família, na sua vida conjugal, como é que você pode ter uma família feliz? Como é que você pode ter um casamento feliz? Há pessoas que dizem: ah, bispo, eu estou muito frustrado no meu casamento. Você está praticando o amor no seu casamento? Veja. Se você vive murmurando, como é que você pode querer desfrutar de alegria e de paz? Amado, não impeça a sua paz e a sua felicidade. Se você falha nos seus deveres, como é que você vai querer exigir os seus direitos? Porque eu conheço pessoas que já sabem que tem direitos espirituais em Cristo Jesus. E tem gente que vive dizendo a Deus: é meu direito, Senhor, é meu direito, isto é meu direito. Sim, é verdade, mas você está cumprindo com os seus deveres? Então, amados, às vezes a pessoa é a causa da sua própria frustração. Se não cumpre com os deveres, a pessoa coopera para o mau êxito. Isso aqui é muito sério. Se as minhas atitudes são incoerentes e são inversas com a Bíblia Sagrada, como é que eu posso querer ver a Bíblia manifestada em minha vida? Não posso. Por isso que o Senhor diz: não impeça. Se eu não sou um trabalhador eficiente, ativo, disposto a trabalhar duro, como é que eu posso querer resultados magníficos na minha vida? Estou lhe fazendo refletir. Pense. Se você pensa pequeno, como é que você vai conquistar coisas grandes? Quer ver o contrário?
Agora, se você também só pensa grande, mas não quer começar pequeno, como é que você vai chegar no topo? Porque o Senhor diz: fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vamos voltar lá, porque Deus disse em Isaías 54:2: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Então, não seja você o causador das suas próprias frustrações. É isso que a palavra está dizendo. Deus dá uma ordem. Se você obedece, então o sucesso e a vitória são certos. Não há frustração. Você quer ver como é certo isso? Veja o versículo 3. Se você alarga, se você estende, se você obedece, finca bem as estacas, não impede. Por quê? Por que ele mandou fazer isso? Transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então eu pergunto aqui: quem quer transbordar para a direita e para a esquerda? Ora, para você não se frustrar, não impeça isso. Obedeça a voz de Deus. Transbordar todo mundo quer. E o Senhor está dizendo: você, se não transbordar, vai ser um frustrado. Para você não se frustrar, não impeça. Não impeça o transbordar para a direita ou para a esquerda. Obedeça a Deus. Amém? Nós semeamos na nossa vida, amados, 24 horas por dia. Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Nós estamos o tempo todo semeando. Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso aqui é um princípio. Então assim, não impeça. Se você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você não semeia coisas boas, você está impedindo uma boa colheita. Então você será o causador da sua frustração. Nós temos aqui lições tremendas para nós vivermos um 2009 de crescimento sobremaneira. Amém? O que você quer receber a partir deste ano de 2009? Pense. Se você fez um projeto comigo na segunda-feira da semana passada, você deve ter escrito muita coisa ali, muitos desejos, muitos sonhos, né? Muitos alvos, objetivos, metas, coisas grandes, coisas pequenas, enfim. O que você quer receber a partir deste ano? Acredite mais e duvide menos. Acredite na vitória. Acredite na palavra de Deus. Fale mais o que você quer receber e pare de reclamar daquilo que você não recebeu. Tenha atitudes coerentes. Não seja o causador da sua própria frustração. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão na sua boca. Aquilo que você diz, aquilo que você fala durante o dia, a sua boca reflete o que você pensa. Se você é um pessimista, um medroso, se você está aí amarrado a uma frustração do passado e está como Moisés, com medo de fazer a voz de Deus ser visível, vivida na sua vida, amado, então você precisa tomar cuidado, porque o que você pensa é o que você fala. Olha, mude os seus pensamentos equivocados. Mude os pensamentos derrotados. Em Provérbios 25:11 diz o sábio: como maçãs de ouro em salvas de prata. Visualiza isso, uma maçã de ouro numa taça de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Palavras são sementes. Palavras certas, palavras corretas no tempo certo vão dar frutos maravilhosos. Bom, bispa, vamos encerrar a mensagem. Eu preciso saber como remover do meu caminho esse tropeço chamado frustração. Como superar a frustração que eu já vivi. Mesmo que você tenha sido o causador, não importa, Deus quer que você supere. Como recomeçar para que 2009 seja um ano realmente bem sucedido? Não importa de onde você veio,
como você se encontra hoje. No Salmo 113, o Senhor diz: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. O Senhor está te erguendo do pó. Frustrei-me, deu tudo errado, eu estou no pó, eu estou necessitado. Está escrito: o Senhor ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Você não vai ficar como está. Você não vai permanecer onde você está, no estado em que você se encontra hoje, porque o Senhor vai lhe erguer para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Deus fez isso comigo, está fazendo isso com milhares de pessoas. Nós hoje nos assentamos com os príncipes do povo do Senhor. Ninguém vai permanecer no estado em que está, seja ele qual for, ainda que você tenha sido derrubado e esteja frustrado. Em Salmo 103:4, o Senhor diz: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O Senhor tira da cova se for necessário. Tem gente que chega na cova. O Senhor diz: está frustrado? Só tem visto cova? Eu vou te tirar da cova. Você vai superar essa frustração. E você vai ser encorajado pelo próprio Deus a ir adiante. Porque o que Ele tem preparado para você não pode jamais ser frustrado. Ninguém pode frustrar Deus. Chegou aqui no pó, se encontrando numa cova, Deus lhe levanta nesta noite, Deus lhe ergue, Deus tira você da cova, em nome de Jesus. Eu termino com 7 lições para a sua superação. O Senhor disse que era a noite de superação. Não olhe para trás, não. Deus tem superação para você. Esqueça o que ficou para trás. Esqueça o que ficou para trás. Olhe para aquilo que Deus está colocando à sua frente. Amém? Primeira lição para superação: volte a sonhar. Volte a sonhar, porque se você ficar aí como um frustrado, não deu certo, então não vou nem ousar. Isto é o que o diabo quer. Que você fique aí enterrado numa cova, que você fique aí como um desvalido, um necessitado, no pó, no monturo. Maior interessado em que alguém, um filho de Deus, fique como está, é o diabo. Deus quer levar você para patamares maiores e superiores, em todas as áreas da sua vida. É por isso que Ele está dizendo: alarga, estende o todo, aumenta a tua visão das coisas de Deus, se abra para algo grande que está chegando à sua vida. Muda os seus pensamentos, altere os seus sentimentos, molde a sua vida à palavra de Deus, volte a sonhar. Você vai superar qualquer frustração. Segunda lição: sinta já a alegria da superação. Comece a se alegrar, porque o Senhor disse que já deu tudo certo. Já deu tudo certo, amado. Já passou. Eis que faço coisa nova, diz o Senhor. Já passou. Creia, creia em nome de Jesus. Comece a se alegrar. Você está aqui nesta noite, Deus está falando tanto a sua vida. Pare de chorar e comece a se alegrar, porque Deus está se revelando a você com poder, com glória, sabe, com autoridade, com eficácia. Eu sei que tem um monte de gente dizendo: quem contou minha história para ela? Ninguém. Jesus te conhece. Antes de você ter um corpo físico, em espírito Ele lhe criou antes da fundação do mundo. O Senhor tem um plano para você. Ele lhe revestiu de carne no ventre materno. Se você andou às tontas, de cova em cova até o dia de hoje, acabou a sua frustração. Chegou a hora de Cristo manifestar tão grande salvação, um plano perfeito na sua vida. Alegre-se, alegre-se, alegre-se no Senhor. Volte a sonhar, sinta já a alegria da superação. Terceira lição: veja que não é o fim, você ainda está vivo. Olhe para o seu lado, vê se a pessoa está viva aí do seu lado. Conta para ela que ela está viva. Agora diz para ela: ó, não é o fim de nada não.
Não é o fim de nada, não. É só o começo. Todo mundo vivo? Amém. Glória a Deus. Quarta lição. Equilibre os seus pensamentos. Coloque pensamentos saudáveis na sua cabecinha. Coloque as palavras de Deus, os planos, os projetos, os valores de Deus. Equilibre os seus pensamentos. Quinta lição. Creia que Deus transforma impossibilidades em vitória. Eu creio. Receba vitória. Em tudo que você viu impossível até o dia de hoje, veja daqui para frente, vitória, 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 vitória. Nada é impossível àquele que crê. Sexta lição. Não se sinta culpado. Aprenda com seus erros. Amém? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não se sinta culpado. Eu fui a causadora da minha frustração. Foi, disseste bem. Agora aprenda, acerte os pensamentos, alinhe. É dia de superação, é ano de superação. Algo grande vai acontecer na sua vida. Amém? Sétima e última lição para você superar frustrações. Tenha fé que ao esperar sempre o melhor, conseguirá alcançá-lo. Amém? Você recebe? Então pratique esta palavra. Eu encerro com uma afirmação profética. Aquele que está entre nós, ou pela internet, aquele que um dia foi exemplo de frustração, terá um grande testemunho de superação. Porque este é o ano da superação. Se você foi um exemplo de frustração, você terá um grande testemunho de superação. Porque o Senhor está restaurando toda a sua vida. O Senhor está restituindo tudo que foi perdido. E o Senhor está renovando e restaurando pensamentos e sentimentos de impotência, de medo, de frustração. Receba hoje uma superação em sua vida que vai lhe levar a patamares tão superiores. Uma obra tão grande está sendo realizada em sua vida que, se contada, não vão acreditar. Você será um testemunho grande de superação. Deus está nisso. Deus está lhe animando nesta noite. Deus está dizendo aos Moisés desta noite: não tema, eu sou o que sou, e eu sou lhe enviou. Eu sou o que está na sua vida. E Ele está dizendo: 2009 terá uma marca de superação, uma marca que mudará o modo como as pessoas lhe viram até o dia de hoje. Receba hoje cura das suas emoções, cura das suas memórias. Receba hoje cura dos sentimentos de frustração, cura hoje da dor de não ter alcançado as suas expectativas maiores. Receba hoje uma capacidade de Deus para lidar bem com decepções, quando as coisas não acontecem como nós programamos, como nós esperamos. Receba hoje o espírito de superação. Em nome de Jesus, lhe levará a alcançar o sobrenatural. Em nome de Jesus, que toda melancolia, toda angústia, toda tristeza, toda dor no peito, sai agora, em nome de Jesus. E que esses sentimentos pessimistas, negativos, depressivos, deem agora lugar à alegria do Senhor, a paz de Cristo que excede o nosso entendimento, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo
que invadam agora as mentes e os corações dos filhos de Deus, e que ao saírem por aquelas portas, saiam para vencer, sentindo-se em tudo sempre vitoriosos e bem-sucedidos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. É noite de superação, igreja. O que passou, passou. O que está à frente é o melhor. Eu espero o melhor. E você? Diga: o melhor está por vir. De novo: o melhor está por vir. Eu me abro para esperar o melhor. E a palavra diz que o melhor será alcançado. Eu recebo um ano de superação. Não mais lembrança do fracasso, das perdas. Não mais ansiedade. Não mais medo. Mas fé. Confiança. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Supere isso. Vai dar tudo certo. Supere isso. Supere isso. Vai dar tudo certo. 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 Supere isso. Vai dar tudo certo, Sandro. Já deu. Já deu. Vamos ficar de pé. A palavra de Deus diz que ele dava glória a Deus. Abraão, dar glória a Deus fortalece. Sinta hoje força nos teus ossos, força nas pernas, nos braços, força nos nervos. Sinta hoje. Sinta hoje força mental, força para trabalhar, força para pensar, força de sentir certo. Deus é vida, vida em abundância. Receba a prosperidade, receba a cura divina, receba a saúde perfeita, receba sonhos novos, receba sonhos velhos realizados, em nome de Jesus. É ano de crescer, e nenhuma frustração vai lhe amarrar ao passado. Hoje Deus está levantando aqui desvalidos, necessitados do pó, do monturo. E Deus está tirando pessoas de uma cova hoje, para lhe colocar junto aos príncipes do seu povo. Receba, renova a fase para a sua vida, uma nova história para a sua vida, para a sua existência. Bispo Rai, oração e bênção final. Os louvores, vem aqui, os louvadores, venham, em nome de Jesus. Nós aqui não enfraquecemos não, nós nos fortalecemos dando glórias a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Moisés, Deus trabalhou tanto nele, mas ele fez o que Deus determinou. Aleluia. E você fará o que Deus determinou, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido a este lugar, ó Pai, para ouvir conselhos, ó Pai, tão maravilhosos. Ó Deus, para ouvir a Tua palavra que nos entusiasma, ó Pai, que nos dá diretriz, que nos dá direção, ó Pai. Por isso nós colocamos nas Tuas mãos
todas as nossas frustrações, ó Deus. Sabedores que somos que em Ti nós tudo podemos, porque Tu és a nossa força, Tu és a nossa fortaleza. E a nossa agenda, Jesus, os nossos planos para o ano de 2009, todos já estão submetidos a Ti, Jesus. A Tua grandeza, e nós recebemos, ó Pai, a manifestação da Tua grandiosidade, da surpresa, Jesus. Ó Deus, do infinitamente mais. Nós recebemos em nome de Jesus e declaramos que assim será para a glória de Deus. E aqueles que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Receba força. Glória a Deus. Creia. Creia, amado. Creia. Não desista. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Está no telão. Está no telão. Põe no telão. Cansado de sofrer, de chorar. Declare isso. Abre a tua boca, fala alto. Cansado de sofrer, cansado de chorar, meus sonhos não se realizarão. Então meu coração rasguei, eu encontrei os meus altares. Aleluia. Deus meu, em meu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. Pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. Cansado de sofrer, cansado de chorar, meus sonhos não se realizarão. Já é passado. Então por ti clamei, meu coração rasguei, eu encontrei os meus altares. Em meu, Deus meu, em meu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. Pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. Dê glória a Deus. Sempre aquecer na fé, não duvidando da promessa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. Eu espero em ti, Jesus. Eu espero em ti, Jesus. Você se alegra? Sorria. Eu me alegro em ti, Jesus. Eu me alegro em ti, Jesus. Sai do chão! O sonho pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. Vamos viver. O sonho pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas
Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Vem orar conosco. Confessar. Dê um abraço no seu irmão. Dê um abraço. Dê um abraço no seu irmão. Sorria. Diga, superamos. Mm-hmm.